história, mudou nosso caráter, mudou a nossa trajetória e nós, por intermédio do perdão de Deus, estamos aqui hoje, porque a graça, o perdão nos alcançou. E o perdão de Deus, há limite para o perdão de Deus? Cara, não há limite. Eu acredito que é ilimitável o perdão de Deus. Quando Deus olha para o ser humano assim, eu acredito que Deus vai lá e olha que a gente de fato precisa do perdão. Que não há como nós sermos resgatados se não for por intermédio do perdão. Então é algo ilimitado. Deus olha, como diz João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, esse versículo é o versículo base, o chave, ou a espinha dorsal da Bíblia Sagrada. Espinha dorsal, isso espinha mesmo. Dorsal. E nós olhamos para a Bíblia, olhamos para esse versículo e vemos Deus, por intermédio desse texto, dizendo: Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o versículo-chave da nossa base, da nossa fé cristã, que nos remete ao perdão de Deus. Quando a gente fala sobre o perdão, a gente tem a preocupação, né, de saber se eu cometer esse erro, será se eu posso receber o perdão de Deus? Porque muitas das vezes eu gosto de falar que Deus, ele até perdoa o homem, mas muitas das vezes o homem precisa se perdoar pelos suas falhas, porque nós sabemos que a mente humana ela é frágil e ali ela fica com aquela cobrança. E como é que eu vou conseguir em Cristo conseguir me libertar dessa cobrança da minha mente? Cara, hoje pela manhã, assim que eu fazendo algumas coisas da minha casa, né? Se vocês não sabem, eu casei. Opa, que bênção! Deus nos concedeu essa vitória aí. Minha esposa está em casa. É a Jeane Magalhães. Coloquei meu sobrenome também nela. Opa! Beijo, minha vida. Então, eu estava lá em casa, fazendo alguns afazeres, e aí, de repente, veio uma palavra na minha mente muito rápida. Então, Deus me deu pelo menos 3 bases do perdão, que é o perdão de Deus, o perdão de si próprio e o perdão aos outros. Na hora isso abriu um leque na minha mente, porque, como eu disse, nós olhamos para a Bíblia e vemos diversas pessoas que cometeram pecados, pessoas que erraram, pessoas que fizeram de tudo que não presta, mas o perdão de Deus alcançou essas pessoas. Então, nós só alcançamos o perdão de Deus, o que nos leva a nos libertar, de fato, é confessar o nome de Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos confessar o nome de Jesus publicamente, né? A nossa confissão de fé é Jesus. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, para a palavra, principalmente adentrar no nosso coração, nós alcançamos esse perdão. Por quê? Porque Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, automaticamente todos os nossos pecados são perdoados e são lançados no mar de esquecimento. Ou seja, Deus não lembra mais dos nossos pecados. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, Deus ele apaga todas as nossas transgressões. Paulo vai escrever, né, que as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo. Então o perdão de Deus ele quebra um jugo que alguém possa estar carregando. Por exemplo, um exemplo um pouco pesado, mas que acontece, é que às vezes alguém perde alguém querido e antes da perca não consegue liberar o perdão ou abrir o coração. Às vezes é o filho que perde o pai e não fala com o pai. Às vezes, e essas circunstâncias, quando acontece, há cobrança, né, na mente da pessoa. E a gente precisa entender que em Cristo nós recebemos esse perdão se de fato reconhecermos o nosso erro, né? Se de fato a gente reconhecer que a gente precisa. Agora, a pergunta é essa, tu já até falou sobre os 3 pontos. O perdão de Deus, né? A gente já sabe que o perdão de Deus é por Cristo. E o homem tem autoridade para perdoar outro? Com certeza. O perdão, como eu disse, está nas 3 principais palavras que eu disse aqui, né? Os 3 tópicos: o perdão de Deus, perdão
o perdão a si próprio e o perdão ao outro. Então, o perdão, de fato, ele traz, sabe o quê? Libertação emocional. Você percebe no nosso dia atual quantas e quantas pessoas têm vivido sob o jugo de não perdoar. Quando nós não perdoamos alguém, quando nós não perdoamos família, amigos, pessoas que estão no nosso redor, nós ficamos presos a esse sentimento, um sentimento pesado, um sentimento de culpa, onde nós olhamos para a situação e isso acaba muitas vezes trazendo é como se a pessoa vivesse amarrada. Por quê? Porque não consegue perdoar. A pessoa não consegue liberar o perdão, a pessoa não consegue amar. Então nós olhamos para a nossa sociedade e vemos quantas pessoas têm vivido isso. Pessoas que não amam, pessoas que não perdoam, pessoas que não são amigas. O perdão, de fato, ele traz essa libertação emocional. Se nós vivenciarmos o perdão na sua base, logo nós traremos para a nossa vida uma libertação. Existem pessoas que não estão libertas, pessoas que não conseguem perdoar, família, amigos, pessoas que de alguma forma fizeram mal para ele, mas ao mesmo tempo ele não consegue liberar esse perdão, porque fica ali aprisionado naquele pensamento negativo, pensamento de autodestruição, e a pessoa não consegue liberar aquele perdão que de fato ela precisa. Às vezes, alguém faz até mal para ti, e às vezes o que Deus quer é que você, por sua própria vontade, possa ir até aquela pessoa que fez mal e falar, olha, eu te perdoo. Quando você quebra essa muralha, essa barreira, automaticamente um peso espiritual, uma libertação acontece sobre a nossa vida. Então é necessário que haja o perdão. Tanto o perdão de Deus, quanto o perdão ao outro e ao si próprio. Ao mesmo tempo que nós estamos presos a um sentimento de culpa, a relação a alguém, há também nós precisamos olhar para nós também e dizer, olha, eu preciso de perdão. Eu preciso liberar perdão, mas eu também preciso me perdoar. Quantas e quantas vezes você fez algo de errado, você errou, tropeçou, falhou, e precisa liberar esse perdão para você mesmo. Deus já te perdoou, mas você também precisa liberar esse perdão para essa amarra, essa barreira cair da sua vida. É isso aí. Quando a gente fala sobre o perdão ao outro, ao próximo, o próprio Cristo ele vai dar um exemplo muito bonito